coloca dentro de você o seguinte entendimento: quem não se converte a Cristo Jesus não é salvo. Isso é uma regra bíblica. E conversão, nós aprendemos aqui logo no primeiro domingo de mensagens, conversão significa mudança, significa transformação. Às vezes a pessoa vem para a igreja e ela continua sendo igual ou pelo menos parte do que ela era antes. Então ela não se converteu, ela melhorou. E melhora não salva ninguém. Melhora não leva ninguém para o reino dos céus. Conversão é quando a pessoa se torna uma nova criatura. Cristo Jesus disse que a pessoa deveria nascer de novo. Então, aquilo que ela era antes não pode ter nem um pedacinho mais. Porque se ela nasceu de novo, ela é totalmente diferente. Ela é uma nova criatura. E nós viemos aprendendo cada semana algo muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a ganância. E quando nós observamos as pessoas que hoje estão nas igrejas, nós percebemos que a grande parte, a grande maioria é por causa da ganância. Porque, infelizmente, assim que a igreja tem sido apresentada para as pessoas de alguns séculos para cá, ou de algumas décadas para cá, como um lugar onde os problemas serão resolvidos. Então as pessoas procuram a igreja não por causa de Cristo, não por causa de Cristo, mas por causa de uma cura que ela precisa, mas por causa de uma porta aberta, uma solução financeira que ela precisa. Alguém contou um testemunho, alguém falou para ela que Cristo Jesus abriu as portas e ela prosperou. Aí ela fala: eu também estou precisando prosperar, então também vou para a igreja. Isso é a pessoa movida pela ganância. Eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema de família. E alguém disse para mim que a fulana estava com o filho dela perdido nas drogas, e ela foi para a igreja e ela orou, e o filho dela saiu das drogas. Então eu também vou para a igreja porque eu quero a libertação do meu filho. Eu estou indo para a igreja por causa de minha ganância. Mas, bispo Paulo, o Senhor Jesus não pode curar? Claro que pode. Ele não pode prosperar a vida de uma pessoa, bispo Paulo? Claro que pode. Ele não pode libertar uma família? Claro que ele pode. O único erro nisso tudo é eu procurar ele por causa dessas coisas que eu quero. E não por ele ser o Cristo. Não por ele ter morrido na cruz do Calvário para que eu tivesse a remissão dos meus pecados. E com isso o inimigo está enganando muitos de nós, pessoal. A grande maioria. A Bíblia Sagrada deixa claro, que o Senhor Jesus só operava milagres para atrair pessoas. E quando eu digo atrair, é no sentido de juntar pessoas para ouvirem a pregação dele a respeito da salvação. É como se eu dissesse assim, de uma forma simples para você entender. Imagina uma loja, um comércio. Uma loja que vende carros. Uma loja que vende carros, só para você entender. E aí alguém vai daquela loja e faz uma promoção. Uma promoção lá atrativa. E aí o que acontece quando aquele alguém faz aquela promoção atrativa? A loja vai encher. Mas qual é a intenção daquele proprietário?
é trazer as pessoas para a loja, a fim de que ele possa mostrar o verdadeiro produto que ele tem para vender. A Bíblia fala sobre isso, Cristo falou isso. Se não acontecerem milagres, de modo algum as pessoas crerão. Cristo falou isso logo depois ali naquela situação da multiplicação dos pães e dos peixes. E assim é hoje. Quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém é transformado na igreja, não é que isso seja o carro-chefe daquilo que Cristo quer nos apresentar. Não, isso é só para atrair pessoas. Isso é só para juntar pessoas. Por isso que a pregação da igreja nunca pode ser sobre milagres. A pregação tem que ser sempre sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação. Ele está mostrando aqui, ó, João 4,48. Coloca aí a sua Bíblia. João capítulo 4, versículo 48. Volta para mim aqui, vai voltando devagarzinho que eu quero ver aonde eu vou começar a ler. Para aí. João 4, 46. João capítulo 4, versículo 46. Isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Porque eu preciso me libertar daquilo que está me enganando. A maior, não sei se dom é a palavra certa, a maior dádiva, a coisa mais importante que o inimigo carrega com ele, a maior habilidade, pronto, essa é a palavra certa. A maior habilidade do inimigo é enganar. Essa é a maior habilidade dele. Tanto é que quando ele se rebelou no céu contra Deus, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Ele conseguiu fazer 33% dos anjos de Deus acompanharem ele. Tem que ser muito bom para fazer isso. Então, se ele conseguiu enganar anjos, que são muito mais capazes do que nós, seres humanos, imagina o que ele não consegue conosco. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento àquilo que a palavra de Deus realmente ensina, aquilo que Cristo Jesus deixou como instrução. Senão nós vamos ser facilmente enganados e manipulados. Então a grande habilidade do maligno é enganar. Olha o que diz aqui em João 4,46. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Então o homem foi lá, suplicou a Jesus e tal, milagre. E aí olha o que Cristo disse. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Então o próprio Senhor Jesus deixou claro: a forma de juntar pessoas e pregar o reino dos céus para elas, e elas acreditarem, é se elas virem algum sinal ou alguma maravilha acontecendo.
Então, quando o Senhor opera milagres, é para juntar pessoas como nós estamos aqui, e aí ele vinha e falar sobre o mais importante, a vida eterna. Vou te fazer uma pergunta bem interessante agora, para você, não precisa nem de me responder com a sua boca, porque provavelmente você vai falar besteira, então é melhor você responder só para você mesmo. Se o Senhor Jesus chegasse agora, por exemplo, você tivesse uma visão, algo assim muito real, Deus mesmo falando com você, ou um anjo viesse a essa terra amando de Deus e aparecesse para você fisicamente, como já apareceu várias vezes na Bíblia, e o recado de Deus fosse assim para você: meu filho, continue nos meus caminhos, na igreja, obedecendo minha palavra, mas a partir de agora até o dia da sua morte, não precisa nem de orar, nem de fazer pedido nenhum, porque a partir de agora eu estou dizendo que não vou lhe conceder, não vou lhe dar nenhuma bênção e nenhuma resposta. Agora vem a pergunta: será que você permaneceria nos caminhos de Cristo? Será que você permaneceria na presença de Deus, na igreja, obediente à palavra, fiel ao Senhor, sabendo que Ele não iria te dar nenhuma bênção até o dia da sua morte? Nenhuma resposta? Porque foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pediu a Deus bênção e Deus falou para ele: minha graça te basta. Em outras palavras, só o fato de você estar tendo a oportunidade da salvação já é mais do que suficiente para você, pecador. Olha o tanto de coisa errada que você já fez. O Senhor falando para Paulo: o que você merece é a morte, a condenação. Então o fato de eu te conceder a minha graça já é mais do que suficiente para você. E Deus não deu bênção nenhuma para Paulo. Deus não deu resposta nenhuma para Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Olha lá, volta no 8. 2 Coríntios 12, 8. Olha o que Paulo diz: em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Era uma aflição, era um mal que atingia a vida de Paulo. Então ele pediu quantas vezes? 3. Mas ele disse, ou seja, o Senhor Jesus respondeu para Paulo. O que o Senhor Jesus respondeu? Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Aí Paulo agora diz assim, ó: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Então Paulo estava dizendo para nós assim, para mim e para você assim, ó: Cristo falou que não ia me abençoar, mas mesmo assim eu estou feliz, porque eu tenho Cristo comigo, eu tenho a graça, eu tenho a salvação da minha alma. É isso aqui que a igreja precisa aprender. Por que as pessoas ficam inconstantes na igreja? Muitos vêm, passam um tempo e depois vão embora. Porque elas não vêm por causa de Cristo. Elas vêm por causa da ganância. Ela quer resultados. Ela quer soluções. Às vezes alguns recebem algumas soluções, mas não todas que queria. Outros às vezes não recebem nenhuma. Aí começa aquele giro. É isso que está errado.
A Bíblia ensina para nós que se você é salvo de verdade, quem é salvo de verdade permanece com Cristo até o fim. Ele não muda, ele não retrocede, ele não volta a ser aquela criatura que ele era antes, não, ele é salvo. Ele tem comunhão com Deus. Mas tudo isso só acontece quando a pessoa diz: eu vou para a igreja por causa de Cristo, do Salvador de minha alma. Se Ele vai me dar alguma coisa terrena, não sei. Se Ele me der, glória a Deus, preciso muito, vou orar, vou pedir a bênção. Não é pecado orar e pedir a bênção. Agora, se Ele não me der, glória a Deus também, porque se Ele já me conceder a graça da salvação, para mim já é excelente, mais do que eu mereço, porque aqui tudo termina, tudo passa, tudo acaba, mas o porvir é para sempre. Então quero muito que você fique a semana toda tentando encontrar esta resposta à pergunta que eu lhe fiz aqui hoje. Se Cristo aparecer para você, seja num sonho, seja numa visão, seja pessoalmente, através de um anjo, e disser: continue nos meus caminhos, continue na minha igreja, continue na minha palavra, mas a partir de agora eu não te respondo nenhuma oração e não te dou nenhuma bênção. Qual seria a sua postura? Eu quero que você procure a resposta em você a semana toda. Vai comigo, por favor, lá em João capítulo 6, versículo 22. João 6, 22. Quando a gente vai ouvindo tudo isso, a gente começa a encontrar em nós ou um crente adorador. A gente já aprendeu aqui que adorar significa servir. Então a gente vai encontrar ou um crente que está disposto a servir a Deus, ou nós vamos encontrar um crente ganancioso. E triste coisa é quando o ser humano descobre que ele é um crente ganancioso. Olha o que diz em João 6:22. Isso aqui aconteceu depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra que Jesus alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Então, os discípulos entraram no barquinho que estava na beira do monte ali, foram embora, mas o Senhor Jesus não foi com eles. Jesus tinha subido para o monte para orar. Aí depois acontece aquele negócio da tempestade, lembra daquela história toda? Que Cristo vai encontrar com eles lá no meio do mar, enfim, e vão para outro lugar. Versículo 23. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar aonde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Olha a resposta de Jesus: vocês estão atrás de mim não é porque vocês entenderam os sinais,
Vocês não compreenderam que os sinais era só para atrair vocês, a fim de que eu anunciasse o reino dos céus, a salvação. Não! Vocês estão aqui atrás de mim, vocês querem estar comigo porque vocês querem comer mais pão. Vocês querem solução para o problema de vocês. Vocês não querem aquilo que Deus deseja. Não, vocês querem o que vocês desejam. Então o próprio Cristo chamou a atenção. Como será que Deus olha para as pessoas hoje dentro das igrejas? Será que Deus olha e vê pessoas preocupadas com aquilo que Deus deseja? A salvação? Ou será que Deus olha e vê as pessoas preocupadas com aquilo que elas desejam? A solução dos problemas. Versículo 27. Cristo diz assim: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de quê? De aprovação. Olha que interessante esse versículo 27, que tem uns malucos por aí, e quer saber o que é pior? Que diz que é crente, que agora está numa onda de estocar comida, que estão dizendo na internet que vai acontecer coisa, tem que estocar comida, comprar, estocar. O que adianta você estocar comida e você logo morrer? Adiantou o quê? Você se preocupa demais com as coisas perecíveis desta terra e de menos com aquilo que vai ser eterno. Tem gente que se preocupa tanto em ter. Ter para quê? Precisamos de um mínimo para viver? Precisamos. Mas o que adianta ficar pensando em acumular? Se no final da história ninguém vai ficar aqui? Uns vão de doenças, outros vão de acidentes, outros vão porque engasgam, estão comendo algo, engasgam e morrem. Outros vão porque simplesmente deitaram, não acordaram. Outros vão porque vão tomar uma vacina, vai ter uma reação alérgica, uma coisa e vai partir. O final de todo mundo aqui é o mesmo. O único detalhe é que ninguém sabe quando. Nem eu, nem você. Então aquilo que nós deveríamos realmente investir, não estamos investindo. Porque nossa cabeça, nossa mente, está preocupada com outras coisas. Aí entra aquilo que eu te falei, qual é a maior habilidade do inimigo? Enganar. Ele vai usar a mídia para te enganar. Ele vai usar até mesmo falsos profetas para te enganar, para pregar para você não aquilo que Cristo deseja, mas aquilo que vai te mover, vai te direcionar na direção errada, ganhando tempo. Tudo que o inimigo quer é ganhar tempo. Não foi isso que a cantora disse no carnaval? Sobre o Apocalipse, não foi isso que ela disse no carnaval? Isso não vai acontecer. Não foi isso que ela disse? Eu não vou deixar. Quem você acha que estava falando ali? Você acha que era a mulher? Abre sua visão.
Abre sua visão, pelo amor de Deus. Ali era o espírito imundo falando na boca dela. Só quem é espiritual que vê as coisas espirituais. Quem é da carne não vê. Ali era o maligno. E por que você acha que o Espírito disse eu não vou deixar? Porque o Espírito sabe que quando começarem os 7 anos finais, são os 7 anos finais para ele. Então, quanto mais tempo ele puder ganhar aqui, mais tempo ele vai ter para enganar pessoas e condenar pessoas. Ele quer tempo. Porque ele sabe que a partir do momento que o relógio do Apocalipse passar a correr, acabou. É 7 anos contados. Abre a visão, pessoal. Tudo está acontecendo para acontecer. Só que hoje você está tão preocupado em ter, menos o mais importante: a vida eterna, a salvação. Então Cristo está ensinando para nós: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. O Filho do Homem é Cristo, só Jesus pode dar a salvação. E ele diz: pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de quê? De aprovação. Só Jesus decide quem está salvo e quem não está salvo. Lá no livro do Apocalipse, a Bíblia fala que só Cristo Jesus pode escrever o nome de alguém no livro da vida, e só Ele tira do livro da vida. Então, se tem alguém com quem você deveria estar assim, colado, é com o Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele tem esse selo de aprovação. Só Ele pode dizer: esse está salvo, esse não está salvo. Só que as pessoas não estão buscando esta comunhão com Cristo. Estão buscando, como eu disse aqui outro dia, vou repetir, o Jesus que cura. E não estou falando que Ele não cura, mas as pessoas só procuram Ele, o que cura, o que abre portas, o que liberta. Isso se chama estratégia de Satanás, engano. Enquanto a pessoa está buscando esse Jesus, ela está se esquecendo daquilo que é mais importante: o Cristo. Versículo 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Então as pessoas perguntaram para Jesus: nós queremos realizar as obras de Deus também. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. E quem que Deus enviou? O Cristo, o Salvador. Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Que vocês creiam que o Senhor Jesus é o Cristo. E se eu creio, eu me torno um adorador, um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Eu vivo como Cristo me ensina a viver. Eu me preocupo com os ensinamentos de Cristo. Eles responderam: olha lá, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer o pão da onde? Por que eles disseram isso, você sabe? Jesus não tinha acabado de multiplicar o pão para eles? Eles não tinham comido? Por que eles estão pedindo um sinal agora e estão dando como exemplo dos antepassados que comeram maná no deserto?
se na teoria Jesus fez a mesma coisa? Por que eles estão dizendo, mostre-nos um sinal, se o Senhor quer que a gente creia que o Senhor é o Cristo, então nos dê um sinal. Nossos antepassados comeram maná no deserto. Porque lá no deserto o povo comeu o pão que caía do céu 40 anos. Então o que eles estavam dizendo para Jesus? Se o Senhor quer que a gente creia, nossos antepassados comeram 40 anos. O Senhor quer que a gente coma só um dia e creia? Esse é o tipo de gente que hoje está na igreja. O Senhor, eu estou aqui, o Senhor não vai fazer nada? E o meu filho, minha saúde, e aí, como é que é? Hoje? É hoje? Foi isso que disseram para Jesus. E aí olha o que Cristo disse. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão. Dê-nos desse pão. A preocupação deles. Dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Então para comigo, presta atenção, olha o que Cristo disse, pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida. Espera aí, qual que é a vontade de Deus então para as pessoas? Qual que é a vontade de Deus para as pessoas? Qual que é? E por que o pastor disse que a vontade de Deus é que as pessoas tenham saúde? Me mostra para mim na Bíblia, escrito que é a vontade de Deus que as pessoas tenham saúde. Por gentileza, quem vai me mostrar? Por que o pastor, o pregador diz que é a vontade de Deus que as pessoas tenham carro, loja, casa, fazenda? Por que ele diz isso? Aonde está na Bíblia, por favor, que é a vontade de Deus que as pessoas tenham isso? Aonde está escrito? Na Bíblia. Ninguém vai me mostrar. E se não tem, por que você vive por esta pregação? Por que você caminha por esse tipo de mensagem de pregação? Se não tem na Bíblia, por que você caminha nessa direção? Por que as pessoas caminham nessa direção? Aí eu volto naquilo que eu disse agora há pouco. Qual é a maior habilidade do inimigo? Enganar. Aqui, ó, a Bíblia diz, a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, Cristo falando, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenham a vida eterna. A vontade de Deus é que você seja salvo.
Essa é a vontade de Deus. Mas, bispo Paulo, Deus não pode me abençoar? Claro que pode! Mas o que Ele está ensinando para nós é que o fato de você estar perto dEle, buscar a Ele, acreditar nos ensinamentos dEle, viver os ensinamentos dEle, deve ser porque Ele é o Cristo, o Senhor, o Salvador, e não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida terrena. O que Deus quer de você é o seu amor e não o seu interesse. O que Deus quer de você é o seu coração. Deus quer o melhor de você, que você queira estar com Ele, não por causa daquilo que você precisa, mas por quem Ele é, o Cristo. E o Senhor, Ele sempre falou muito contra esse tipo de ideia gananciosa do ser humano. Vai comigo em Lucas, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesus sempre pregou muito contra isso. Lucas 12, 13. Vocês conhecem essa mensagem, ó. Então, alguém da multidão gritou. Então tinha muita gente, né? E Jesus estava pregando sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Aí alguém gritou: mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus pregando sobre o reino de Deus, a salvação, e o camarada lá no meio preocupado com o quê? Com o dinheiro dele, com a parte da herança, porque o irmão não queria dividir e tal. Existia uma regra, eu já aprendi com vocês aqui, que o filho mais velho tinha sempre o dobro do mais novo. Então aqui alguma coisa estava incomodando o rapaz. Ao invés do rapaz aproveitar a mensagem da salvação, ele estava ali preocupado com a solução do problema dele. Aí Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? A Jesus dizendo: quem te falou que eu estou aqui para isso? Para resolver problema de alguém. Em seguida disse, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. O ganancioso é assim, ó, tá vendo? Juntei agora, tenho pelo menos para 20 anos, 30 anos. Agora descanse. O ganancioso falando para ele mesmo: agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, o que Deus disse para ele? Deus chama aquele homem de quê? Louco. Você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Quem? Você é um louco, rapaz. Você gastou tempo preocupado com isso. Quem vai ficar com isso? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas
e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus lhe disse: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo... E o corpo é mais que roupa. Jesus está ensinando o que realmente deveria importar para um ser humano. Como que o ser humano deveria caminhar, pensar. Isso aqui não é mensagem para o mundo não, pessoal. Isso aqui é mensagem para quem está na igreja. Porque nós estamos falando sobre a conversão. Ah, meu vizinho lá, aquele pinguço, tem que ouvir essa parte. Tem nada a ver com ele. Isso é comigo, é com você que estamos na igreja. Só que às vezes estamos com outras ideias, não aquilo que Cristo ensinou. Estamos sendo enganados. E o inimigo está rindo de nós. O inimigo está rindo de muitos. Porque ele já sabe que se a pessoa partir agora, vai direto para ele, para a condenação. Porque a pessoa está longe da riqueza com Deus. Ela não tem riqueza nenhuma com Deus. Ela nem se preocupa com isso. Ela entende tudo errado. Não, eu faço bem, não faço mal para ninguém. E quem disse para você que isso daí te dá alguma vantagem para com Deus? Porque fazer o bem não é mais do que obrigação de todo ser humano. Tanto é que você vê uma criancinha pequena, ela sempre faz o bem. Você já viu uma criancinha pequena, 2 aninhos, 3 aninhos, passando perto de um mendigo, por exemplo, na rua, jogado no chão assim, e a criancinha está comendo alguma coisa, o mendigo está com fome? Já viu o que a criancinha faz? Ela pega e dá. Você não, porque você já é cheio de malícia, e eu também. Mas você vê que o ser humano, ele já nasce com esse entendimento que é uma obrigação fazer o bem. Então isso aí não te dá crédito nenhum com Deus não, irmão. Fazer o bem é obrigação, estender a mão para quem precisa é obrigação. Não falar mal dos outros é obrigação. Não fazer armadilhas para outras pessoas, isso aí é uma obrigação. Agora, o que te traz crédito para com Deus é quando você investe na vida eterna, no reino dos céus. Quando você se preocupa em ter salvação. Quando você se preocupa em obedecer os ensinamentos de Cristo. É isso que te dá crédito lá no céu. Agora, olha o que acontece com uma pessoa gananciosa quando ela se converte a Cristo Jesus de verdade. Uma pessoa que está na igreja, agora ela se converte de verdade. Ela já estava há 20 anos, agora se converte de verdade. Olha o que acontece com essa pessoa. Vai comigo lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo de número 4. Lucas 19, 4. Lembra da história de Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu? O publicano. Zaqueu era crente, irmão. Zaqueu era judeu. Zaqueu acreditava em Deus. Mas Zaqueu era um homem ganancioso. Ele estava preocupado com as coisas terrenas. Era nisso que ele investia. Ele era um crente que sempre estava em busca de solução para os problemas dele. E ele queria sempre ter mais. Não importava os meios. Está tendo mais.
Tem gente que diz que é crente, e às vezes a forma que ela está alcançando coisas é errado aos olhos de Deus, e mesmo assim ela diz, é Deus que está me abençoando. A pessoa está tão cega. Deus não abençoa em coisa errada. Deus não abençoa. Se eu estiver fazendo qualquer coisa que aos olhos de Deus é desagradável, e aquilo estiver me trazendo algum benefício pessoal, pode ter certeza que ali não tem bênção nenhuma de Deus para mim. Eu estou sendo enganado pelo inimigo. Olha o que aconteceu. Zaqueu um dia acordou, despertou, falou, rapaz, eu acho que está tudo errado na minha vida. Porque eu estou tão preocupado com tudo terreno, mas se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Aí ele ouviu falar que o Senhor Jesus Cristo estava passando em Jericó, porque Zaqueu era de Jericó. Para quem não sabe, Zaqueu era de Jericó. E ele já tinha ouvido falar que Jesus pregava sobre o reino de Deus lá na Galileia, sobre a salvação, sobre o perdão de pecados. E aí Zaqueu tomou a decisão, eu quero ver Jesus. Eu quero ver aquilo que é importante de verdade. E a Bíblia diz aqui no versículo 4, que por isso, ele correu adiante, e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me aonde, pessoal? Olha que interessante, por que Jesus passando ali, olhou e chamou ele pelo nome? Porque Jesus é Deus, e Ele conhece o nosso coração. Jesus conhece o meu e conhece o seu. Ele sabe exatamente o que você está pensando aí agora. Exatamente, sem tirar nem pôr. E Ele viu no coração de Zaqueu uma sinceridade. Que Zaqueu entendeu que aquela vida gananciosa dele estava toda errada. Que ele deveria se preocupar com aquilo que é mais importante, a vida eterna, a salvação, o conserto com Deus, obedecer os ensinamentos de Cristo. Então na hora que Jesus passou ali, já passou por causa de Zaqueu. Ó, desce daí. Hoje eu devo me hospedar na sua casa. Em outras palavras, hoje você vai ter oportunidade de ouvir sobre a pregação do reino de Deus. Se você vai aceitar ou não é outra história, igual aqui agora. Está todo mundo tendo a oportunidade de ouvir a pregação sobre o reino de Deus. Se você vai aceitar ou não é outra história. Então Jesus foi para a casa dele, sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de quem? De um pecador. Aí o povo começou, foi para a casa de um pecador. Uai, e Jesus veio para quê? Se tivesse todo mundo certinho nessa terra, sem nenhum pecado, o que ele viria fazer aqui? Jesus veio a esse mundo justamente para tentar alcançar os pecadores que estão condenados a quê? Ao fogo eterno. Então Jesus veio para tentar alcançar eles, para salvar. Para salvar. Por isso que Cristo disse lá em Mateus 25, eu estive preso e não fostes me visitar. Você quer encontrar Jesus? A pessoa dele? Vai na cadeia, Jesus está lá. Estive enfermo e não fostes me ver. Quer encontrar Jesus? Vai no hospital. Vai nos guetos, nas vielas, aonde as pessoas estão ali perdidas nas drogas, na prostituição. Porque a missão de Cristo vindo a essa terra foi para salvar o pecador. Mas claro,
Depende se o pecador deseja ser salvo. Porque se ele deseja ser salvo, ele abandona o pecado e ele deixa de lado todas as outras preocupações. Ele passa a ter uma prioridade: a vida eterna. Então começaram a criticar Jesus. Aí o povo criticando não sei o quê. A Bíblia fala, enquanto estava todo mundo preocupado com a vida dos outros, em criticar, Zaqueu estava preocupado com a alma dele. Então Jesus ali pregando sobre o reino dos céus, a Bíblia fala que Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Está escrito que Jesus mandou ele dar metade do que ele tinha para alguém? Não, quando a pessoa deixa de ser gananciosa, ela se desprende de tudo que é deste mundo. Ela se desprende. Mas enquanto eu tenho dificuldade de me desprender, ou enquanto eu não concordo com isso, significa que eu ainda estou sendo um ganancioso. Significa isso. Então ele disse: Senhor, ele ouvindo Jesus pregando o reino dos céus, ele falou: rapaz, isso aqui não vale nada. Essas coisas daqui, eu estava todo enganado. Ó Senhor, é o seguinte, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, na minha preocupação de ficar bem, na minha ganância, se eu explorei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas peraí, se ele ia pegar metade do que ele tinha e ia dar para os pobres, então ele ia ficar só com metade. Aí agora ele diz: e se eu roubei alguém alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele vai ficar com o quê? Da parte que ele ficou, ele disse: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele ia ficar com o quê? Ele não estava nem aí com o que ia sobrar ou deixar de sobrar, porque ele entendeu: isso tudo aqui não vale nada, eu posso ir embora, eu posso morrer hoje, e o que conta é o tesouro que eu vou ter aonde? Nos céus. É isso que importa, é esse investimento que eu quero fazer a partir de agora. Isso é a pessoa quando deixa de ser gananciosa. É o crente, porque Zaqueu era crente, quando deixa de ser ganancioso. Aí olha o versículo 9. Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Lê para mim agora. O que Jesus respondeu? Olha que lindo. Olha Cristo dizendo: hoje. Então Zaqueu era crente, anos. Talvez desde quando nasceu. Jesus falou: hoje chegou a salvação a esta casa. Quer dizer que durante todo aquele tempo que ele era crente, ele não era salvo. Ele não era salvo. Cristo falou: chegou hoje. Pois este homem também é um filho de Abraão. Por que Jesus falou que ele era um filho de Abraão? Porque Abraão largou tudo para fazer a vontade de quem? De Deus. Por isso que Cristo chamou Zaqueu também de um filho de Abraão. Cristo estava dizendo: esse daqui está agindo igual a Abraão. Está abrindo mão de tudo para agradar quem? A Deus. Porque entendeu que o mais importante é a salvação. E a pergunta que eu faço, a segunda pergunta, a primeira foi: se Jesus aparecesse para você hoje e dissesse que não vai te dar mais nenhuma bênção, nada, até o dia que você morrer, você continuaria no caminho de Cristo, servindo a Cristo, vindo para a igreja, obedecendo a Cristo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: será que você já é um filho de Abraão? Ou será que ainda a ganância tem movido a sua fé, a sua crença, a sua vida?
O que é mais importante para você? A salvação de sua alma ou as coisas deste mundo? E finalizando, vai comigo lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Deixa eu finalizar lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz, e eu sou o pior de todos. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma mensagem que diga que Cristo Jesus veio a essa terra para mudar a vida terrena de uma pessoa. Não tem na Bíblia. Na Bíblia Sagrada aqui não tem. Então tudo isso é pregação de engano. Quando alguém diz que Jesus Cristo veio a essa terra para isso, para aquilo, é engano. É mentira. Não estou dizendo que ele não possa fazer, porque ele tem todo o poder. Mas o que a Bíblia diz é que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. A missão de Cristo é tentar salvar sua alma. Mas isso só acontece se você o quê? Na segunda linha ali, ó. Se você o quê? Antes da palavra Cristo, se você o quê? Aceitar aquilo que ele ensina, aquilo que ele veio fazer, aceitar ele como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, tomara, queira Deus, que você deixe hoje o crente ganancioso para trás. Queira Deus que você se converta a Cristo Jesus de verdade. Queira Deus que você aceite o Senhor Jesus como único Senhor da sua vida, como suficiente Salvador da sua alma. Porque aqui tudo passa. E o inimigo só quer que você viva enganado aqui para no final você, como diz o ditado popular, bater com a cara na porta. Queira Deus que você mude hoje.